Olá, bom dia. Nós estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora, nesse momento, nós estaremos compartilhando um pouco da palavra de Deus, uma porção maravilhosa da palavra de Deus. Nós estaremos também orando. Eu quero convidá-los a participando conosco do chat. Já existem algumas pessoas aqui participando juntamente conosco, como, por exemplo, a Ana Leide, a Iramilde, a Maria Amália e também Cirlei Inácio. Eu quero incentivá-lo, encorajá-lo a você deixar uma mensagem, seja um pedido de oração, ou então um comentário, ok? É muito bom quando você participa conosco aqui do programa e nós interagimos. Eu quero convidá-los a compartilhar de um texto muito precioso das Escrituras para refletirmos nas lições importantes que esse texto nos traz, que está no livro de Atos, capítulo 12, dos versículos 1 ao 17. A princípio, eu vou ler apenas o versículo 5, mas eu peço que você fique atento, porque nós vamos, então, transcorrer aí durante um bom tempo nesses 17 versículos, ok? Atos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou repetir. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio, Senhor, de nessa manhã nos reunirmos diante do Senhor, com muito temor e muito tremor diante da Tua palavra. Nós agora, Senhor, estamos com os ouvidos abertos, atentos, para ouvir o Senhor falar conosco por meio da Sua palavra. Ó Deus, a Sua palavra que é preciosa, a Sua palavra que não volta vazia. Por isso, ó Deus, rogamos, fala conosco nesta manhã. Esse é o momento mais especial do nosso dia, quando nós fazemos o nosso momento devocional, quando nós estamos em relacionamento com o Senhor, através da leitura e meditação da Tua palavra, assim também como a oração. Ó Deus, fala conosco pelo Teu Santo Espírito. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre a história da igreja primitiva. O livro de Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas. Esse livro também é conhecido como Atos do Espírito Santo. Sim, porque além dele conter os relatos sobre a vida e o ministério, a missão dos apóstolos, logo após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, esse livro é o livro que mais fala acerca da atuação do Espírito Santo no meio da igreja. Não só na igreja, mas também usando a igreja. E o fato é que o livro de Atos, ele nos narra o início da igreja primitiva. Nos narra também acerca da sua expansão e também dos desafios dessa igreja que nascera. Logo no início do livro de Atos, nós vemos, por exemplo, o cumprimento das profecias escatológicas, ou também conhecida como pneumatológicas, que fala acerca do Espírito Santo, ou seja, da descida do Espírito Santo. A profecia acerca, como Joel falou, por exemplo, no capítulo 2, dizendo que nos últimos dias o Senhor, ele derramaria
sobre toda a carne, do seu Espírito Santo. E nós vemos esse cumprimento logo no início do livro de Atos. É no início do livro de Atos, também no capítulo 1, que nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ele então faz a promessa e pede para que os seus discípulos eles permaneçam em Jerusalém, para aguardar então a promessa que viria do alto, ou seja, que eles receberiam poder, seriam revestidos de poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para que eles pudessem ser testemunhas de Cristo, seja em Jerusalém e Samaria, e na Judéia e até os confins da terra. E no capítulo 2, então, o cumprimento da descida do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, quando no dia de Pentecostes, ali estavam reunidos os 120 cristãos, a nova igreja. Eu não tenho dúvidas, o texto não fala claramente, mas eu não tenho dúvidas de que eles estavam reunidos em oração. E o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Assim a igreja crescia. Assim, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo se expandia, não só em Jerusalém, mas também avançando ali naquelas regiões. O Espírito Santo desceu e o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, no seu primeiro sermão, nós vemos ali o relato de 3.000 almas se convertendo, 3.000 pessoas. Então a igreja, ela crescia e também perseverava. A igreja, ela estava sempre unida. Todos unidos, unânimes, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os salvos. Então veja que era uma igreja atuante, era uma igreja militante, uma igreja que vivia na direção e na dependência do Espírito Santo, uma igreja que vivia em oração em todo o tempo. E a igreja primitiva, que iniciou então com 120 pessoas, passou para 3.000 pessoas, depois para 5.000 pessoas, em Atos 4, e o número continuou crescendo ao ponto deles perderem as contas, porque agora já se fala em uma multidão de discípulos. A multidão daqueles que criam, que creram, enfim. Só que, no capítulo 6, aqui de Atos, nós vemos algo que mudou radicalmente a história da igreja. Nós vemos no capítulo 6 de Atos, a igreja encontrando um dos seus maiores desafios, que foi e é a perseguição. E Jesus já tinha avisado aos seus apóstolos acerca do ódio do mundo pela igreja. O ódio que no coração dos filhos das trevas, no coração daqueles que odeiam a luz. Jesus, ele disse que no mundo a igreja teria aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, em Atos, nós vemos aqui a primeira morte por martírio. O diácono Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que pregava o Evangelho, por isso ele foi perseguido por causa da justiça.
E isso fez com que os cristãos, então, se espalhassem naquele território. Muitas igrejas foram fundadas, aldeias inteiras tornaram-se cristãos, e os gentios agora conhecem o Evangelho e convertem-se a Cristo. Igrejas são plantadas tanto na Ásia como na Europa, mas a perseguição continuava. Quanto mais a igreja crescia, mais a perseguição aumentava. Certa vez eu ouvi uma frase do reverendo Francisco Leonardo, que foi ali reitor, diretor no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. E certa vez um aluno o perguntou se a igreja brasileira ela precisava ser perseguida para que ela fosse mais santa e para que ela fosse mais atuante. E a resposta foi assim: não, ela precisa ser mais santa e mais atuante para que ela então possa ser perseguida. O fato é que tanto a perseguição contribuiu para que a igreja se espalhasse e expandisse ali naquelas regiões, como também a sua expansão, o seu crescimento produziu grande perseguição à igreja. Quando nós chegamos em Atos 12, que é o texto que nós lemos na íntegra, nós vemos aqui que a perseguição, então, ela se intensifica. E Lucas narra logo no primeiro versículo que, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Veja que Herodes, que era o rei, ali, esse rei Herodes, ele é o rei Herodes Antipas II, que era sobrinho do rei Antipas, o mesmo que assassinou João Batista. Ele era neto de Herodes o Grande, aquele mesmo que foi responsável pelo decreto da morte de todas as crianças de Belém, por causa de seu intento de matar o menino Jesus. Então veja que era uma família que parece que havia uma tradição entre eles de perseguir o povo de Deus. E se nós olharmos na história da igreja, o mundo sempre odiou a igreja. A igreja que realmente faz a diferença, a igreja santa, ela é uma voz profética para o Estado. Ela é a consciência do Estado. A igreja, ela sempre está nadando na contramão, porque esse mundo jaz do maligno. Esse mundo é um mundo tenebroso, um mundo caído, um mundo que está em trevas, e, portanto, certamente, o mundo sempre odiará e maltratará a igreja. No verso 2, por exemplo, nós vemos aqui a segunda morte. A segunda morte por martírio. Trata-se de Tiago, o irmão de João, ambos filhos de Zebedeu, um dos primeiros discípulos e apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, que era uma das colunas da igreja, um dos líderes mais influentes da igreja, agora ele foi perseguido e morto por Herodes. E nos versículos 3 e 4, nós vemos o texto dizendo que, vendo ser isto agradável aos judeus, Herodes então prosseguiu, prendendo também ao apóstolo Pedro e lançou-o no cárcere. Então vemos nesse ato de Herodes uma perseguição religiosa, mas com interesses políticos. Porque
havia uma grande fome acontecendo naquela região, não somente naquela região, mas em todo o mundo. Certamente Herodes estava em busca de apoio por parte da liderança, dos anciãos, né, dos líderes religiosos ali entre os judeus. E quando ele soube que perseguir os cristãos era um bom negócio para que ele tivesse credibilidade, então ele não somente assassinou e matou o apóstolo Tiago, mas também ele prendeu o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro, então, estando preso, e por conta da festa dos pães asmos e da Páscoa, era uma festividade tradicional entre os judeus, onde eles não poderiam, então, julgar nem condenar ninguém à morte nesse período. Então, o apóstolo Pedro ficou guardado no cárcere para, então, depois da Páscoa, ser apresentado às autoridades entre os judeus e depois ser condenado à morte. Mas o fato é que, diante desse contexto, né, onde havia escassez de alimento, onde existia fome em todo o mundo, e também uma grande perseguição à igreja, era um momento de grandes provações. A igreja estava passando por grandes provações. E como a igreja primitiva reagiu diante dessas provações? Como o povo de Deus reagiu à perseguição, né, às perseguições, a esses tempos difíceis, a fome que todo mundo estava apresentando? Enfim, o verso 5 nos responde que a reação da igreja diante das provações era oração. A oração. E com oração foi que a igreja respondeu a todas essas provações. O versículo 5 diz que enquanto Pedro estava guardado no cárcere, havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. E é a partir dessa compreensão do texto que eu quero trazer algumas breves lições sobre o seguinte tema: a importância da oração em meio às provações. Veja que, em primeiro lugar, em meio às provações, a oração, ela mostra a nossa dependência de Deus. Sim, a igreja estava vivendo provações, perseguições, escassez de alimento. A igreja primitiva, ela não tinha nenhum poder político nem econômico. Ela dependia totalmente do Senhor. E assim o povo de Deus deve viver. A nossa confiança, a nossa esperança não estará jamais nos homens. Maldito o homem que confia no homem. O povo de Deus, ou seja, nós não confiamos em carros, nem em cavalos, a nossa confiança não está nessas coisas, não está nas riquezas desse mundo, no poder, seja político, econômico desse mundo, mas a nossa confiança, a nossa esperança está totalmente no Senhor. E por isso, a igreja orava, pois ela sabia que Deus é soberano. Nada foge o controle de Deus. Deus tudo sabe, tudo pode. Deus, Ele conhece as nossas provações. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele conhece as suas lutas.
Ele conhece as suas provações. Ele é soberano. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as provações. Portanto, diante e em meio às provações, a melhor atitude que nós podemos ter é orar. É orar. Em vez de questionar, ore. Mas, em segundo lugar, nós precisamos também compreender que em meio às provações, a oração, ela nos traz paz. O apóstolo Pedro, mesmo em meio a todas essas provações, ele dormia em paz. Mesmo triste, porque com certeza o apóstolo Pedro estava triste. Com a notícia, por exemplo, que o seu amigo, seu irmão em Cristo, parceiro de ministério, Tiago, o apóstolo Tiago, tinha sido morto. Mesmo preso em meio à escolta de 16 soldados. Mesmo à espera da sua possível morte, que seria depois da Páscoa. Mesmo assim, Pedro dormia em paz. Eu gosto muito daquele texto onde o salmista diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. A oração não muda a Deus, mas a oração muda a nossa disposição do coração para confiar em Deus e ter contentamento em meio a situações mais difíceis. A oração é o melhor remédio para a dor e também para a ansiedade. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes devemos apresentar a Deus em oração as nossas necessidades. Para ter paz nas provações, ore. Ore. Talvez você não consiga mudar a situação logo. Então, o melhor remédio é ore. Mas, por fim, em terceiro lugar, meus amigos que me assistem, em terceiro lugar, em meio às provações, a oração é o meio para o milagre. Sim, a oração, ela é suficiente. A oração é suficiente. Veja que o apóstolo Pedro, ele estava preso, e mesmo diante de toda aquela situação, a oração mostrou a dependência de Deus. A oração foi o instrumento para que ele tivesse paz em meio àquelas provações, mas também a oração foi o meio pelo qual Deus usou a igreja para interceder pelo apóstolo Pedro e então fazer o milagre. Enquanto a igreja orava em favor de Pedro, Deus estava operando sua libertação. Veja que dos versículos 6 a 11, vemos a milagrosa libertação de Pedro. Um anjo do Senhor apareceu a Pedro e o conduziu em segurança até a saída. O texto diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo: levanta-te depressa, Pedro. E então as cadeias caíram das mãos. E disse o anjo:
cinge-te, calça sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, pois parecia-lhe antes uma visão. Um anjo do Senhor apareceu a Pedro e conduziu em segurança até a saída. Um grande milagre aconteceu. Portanto, é bom nós compreendermos isso. Que o meio pelo qual Deus nos faz alcançar os seus milagres é a oração. Deus ouve e responde às orações do seu povo. Charles Spurgeon, ele disse que sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Portanto, meus irmãos, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer milagres. Ele é poderoso para fazer o impossível. Ele é aquele que tudo pode, o Todo-Poderoso. Se assim Ele quiser. Pois não há impossíveis para Deus. Mas como fala o reverendo Hernandes Dias Lopes, que a oração é o encontro da impotência humana com a onipotência de Deus. Portanto, se nós queremos provar dos milagres de Deus, das bênçãos de Deus, o meio pelo qual nós podemos alcançá-las é a oração. E a Bíblia está cheia de ordens para orarmos. E o texto diz que a igreja estava em incessante oração em favor de Pedro. Portanto, a nossa oração ela deve ser incessante, ela deve ser perseverante, ela deve ser também intencional. Deus, Ele quer que nós abramos o nosso coração e nos derramemos diante dEle, confessando a Ele os nossos pecados e falando, detalhando cada pedido. Portanto, as nossas orações devem ser intencionais. Um outro destaque é que a igreja estava orando pela liderança, porque nós sabemos que o diabo, para afetar a igreja, vai querer, de alguma forma, tocar na liderança. Portanto, você, cristão, ore pela sua liderança. Se você quer ver a sua igreja avançando, a igreja de Cristo avançando, Deus abençoando a igreja, ore pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, missionários. Jesus nos ensinou a orar para recebermos das bênçãos do Pai. Já dizia Timothy Keller, a oração é uma extensão da grandeza e glória de Deus em nossas vidas. E aqui eu encerro dizendo o seguinte, que Jesus não somente nos ensinou a orar como exemplo, mas Ele mesmo é o nosso grande sumo sacerdote, que se compadece de nossas fraquezas e intercede por nós diante do Pai. Jesus é o grande intercessor. Ele ora e intercede pela sua igreja. Pois Jesus, Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos dar o descanso de todo o sofrimento e o alívio de todas as provações. Portanto, em meio às provações, ore. Que Deus abençoe a sua vida. Que você entenda a importância da oração. Eu quero orar por aqueles que estão presentes e que colocaram seus pedidos de oração. Eu quero orar aqui
como eu já falei, pelo Sirlei, a Maria Amália. Orar pela Osiene, pelo Rodrigo, pelo Elcio, pelo Rogério, pela Márcia, a Vanessa, a Antônia. Eu quero orar por você que esteve participando conosco até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós te rendemos graças e te louvamos pelo privilégio de mais uma vez estarmos na tua presença, participando desse momento devocional. Senhor, que o Senhor olhe para cada pedido de oração que aqui foi feito no chat. Olhe para esse irmão, essa irmã que está precisando, Senhor, do impossível, de um milagre grandioso. Que assim como a igreja que orou em favor de Pedro, nós estejamos sempre prontos para orar ao Senhor como sinal de dependência do Senhor. Porque na oração nós encontramos paz. E é por meio da oração que nós recebemos das tuas grandiosas bênçãos. Por isso, abençoa, Pai. Traz cura, traz a provisão, traz a restauração da vida espiritual, do casamento. Ó Deus, a restauração de filhos. Traz a libertação, Senhor, e a salvação dos nossos familiares. Assim nós oramos, agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.